Vale Tudo segue gerando muito debate, tanto nas redes sociais quanto também entre as pessoas que assistem e comentam pessoalmente. Eu me incluo nessa lista de pessoas que comentam muito pouco no Twitter, mas comentam muito pessoalmente com outras pessoas. De uma forma geral, eu sigo gostando muito da novela, principalmente pelo fato de não ter assistido na íntegra a versão de 88. Conheço as cenas mais icônicas, a trama central de cada um dos personagens naquela época, mas estou usufruindo da novela como se fosse a primeira vez, ou melhor, sendo a primeira vez que estou assistindo. Então, nesse sentido, eu consigo compreender a qualidade que a novela tem, mesmo com todos os cortes e adaptações que a Manuela Dias vem fazendo nesse sentido. Ainda assim, a minha crítica eventual aqui é como a Manuela Dias vai conseguir, a partir do momento em que ela humaniza tanto seus vilões, fazer com que eles sejam vistos com asco e ojeriza por parte do público de casa. Esse é o desafio, essa é a grande questão para mim da Manuela Dias. Afinal de contas, em 88 nós tínhamos um Marco Aurélio asqueroso, vivido por Reginaldo Faria. Uma Odete Roitman, ainda mais asquerosa, vivida por Beatriz Segal. Uma Maria de Fátima totalmente inescrupulosa, vivida pela Glória Pires. E agora a gente tem nuances nesses personagens que acabam, parece, por parte do público, perdoando várias falhas que eles têm por ali. A começar por cada um deles, para a gente passar por aqui, eu diria que Maria de Fátima, da Bela Campos, é uma personagem que o público de discussão, o grupo de discussão da Globo entendeu muito bem ali o que acontecia, porque há um hate, às vezes desproporcional, eventualmente uma crítica justa também para algumas atuações, mas há um hate desproporcional em cima da Bela Campos com relação à atuação pela Maria de Fátima, e de novo, porque eu digo, não é uma questão que é exclusiva da Bela Campos, é uma questão que passa pelo texto da Manuela Dias, fazendo uma Maria de Fátima diferente daquela de 88. E nesse sentido, a pesquisa, o grupo de discussão que a Globo colocou ali para falar sobre Vale Tudo, deu a entender que Maria de Fátima é uma das personagens mais aclamadas ali entre essas pessoas que assistem televisão e que foram consultadas pelos núcleos de discussão ali da Globo. Maria de Fátima é uma das que mais apareceu ali como uma personagem admirada em alguns pontos pelas pessoas do grupo de discussão. Para mim, a Maria de Fátima da Bela Campos, de novo, ela tem ali, de certa forma, a crueza de uma intérprete que está no mercado audiovisual há 4 anos, mas que fez para mim a muda de Pantanal excepcionalmente, foi espetacular a maneira com que ela se transformou naquela personagem ali, com que ela trouxe aquela proximidade com a Juma, então ali eu já passei a admirar muito o trabalho da Bela Campos. Acho que a Jennifer Dayane de Vai na Fé era um pouco mais mamão com açúcar, assim, mamão com açúcar não, água com açúcar, assim, era um pouco mais linear demais, e aí muita gente viu essa crítica como ponto principal para Bela Campos dentro de Vale Tudo. Ela sofreu muito com isso no início, mas eu acho que a Maria de Fátima ela consegue causar um ranço em mim como telespectador que é importante para a personagem ali. Para a personagem, ela me causa um ranço pela função inescrupulosa, assim, de torturar os dados para parecer estar certa. Então a maneira com que ela atrai a Solange, a maneira com que ela manipula o próprio César, o próprio Afonso também, traz pra gente essa percepção de que, de fato, pra mim, a Maria de Fátima é vilã. Pra mim isso tá colocado, isso está posto. Em atuações melhores ou não da Bela Campos, pra mim, é claro que a Maria de Fátima é uma personagem que é a vilã da novela, uma das grandes vilãs da novela. Em 88, o grande vilão, acho que da novela, de uma maneira geral, era o Odete Roitman, claro, mas o Marco Aurélio do Reginaldo Faria era absolutamente asqueroso. Era uma figura que até gostava do filho e tal, era um atenuante, mas até a página 2, não se importava com absolutamente ninguém, é extremamente preconceituoso, como o Marco Aurélio era mais no início da novela, tinha essa coisa de estar sempre de olho numa forma de levar vantagem sobre as coisas, como esse Marco Aurélio também faz, só que a suavização que acontece
para o personagem do Alexandre Nero, para mim ela traz um verniz que faz o público perdoar ele de muita coisa. O amor que ele sente pela Sarita, por exemplo, que é uma personagem que não existia na novela original, o amor que ele sente por ela ali, que é um amor puro pela menina, né? Um amor pelo filho, da mesma forma, ele sente a Sarita quase como filha dele já. Tanto que a proposta que ele faz para a Leila, para tentar adotar a Sarita, por mais absurda que seja, afinal de contas, ela tem casa, ela tem duas mães, ela tem ali uma função muito forte, porque é por amor que ele quer adotar essa criança. Não é uma manipulação para acontecer determinada coisa, é por amor que ele quer fazer isso. Então, gera essa discussão, gera essa cisão, porque se fosse por algum motivo mais torpe, um motivo mais vazio, aí sim, eu acho que daria para comprar mais esse barulho do Marco Aurélio. Mas, nesse aspecto, fica um equilíbrio ali, entre o que ele quer, e ele vai atrás de qualquer coisa que ele quer, ambicioso, e não liga muito pro que as pessoas estão pensando, não tem um grande senso de moral e de correção. Isso a gente já sabe, o personagem tem. Agora, é uma movimentação que ele faz porque, na cabeça dele, na disfuncionalidade dele, ele ama aquela menina e quer ampará-la, achando que a Laís não vai conseguir ampará-la sozinha. Então, vejam que, ainda que de uma maneira torta, parece que o Marco Aurélio quer o melhor para a menina. Então, em alguns momentos, a conexão que ele tem com o filho, a conversa sensível que ele teve com a Heleninha, né? A maneira com que ele assume a Leila rapidamente ali, nesse contexto. Esse vídeo aqui, essa opinião aqui também está embasada no vídeo do Coisas de TV, que fala sobre essa questão dos vilões da novela serem tão amados, mas principalmente pela questão de que, em 88, o Marco Aurélio se apaixona pela Leila depois, porque ele fica com ela para fazer raiva para o Renato, para dar um troco no Renato, porque ele tá com raiva do Renato. E não é uma aproximação natural, como acontece nesse caso. Para mim, ali estão algumas suavizações que a Manuela Dias faz e que fazem com que o personagem não passe por arcos dramáticos e por situações ali que determinem com clareza de detalhes que este personagem é um vilão. Então, a maneira com que o Marco Aurélio ele trata a Leila, pelo menos nesse primeiro momento, né? A maneira com que ele tem a conexão com o filho, de querer ver o filho sempre bem, a maneira com que ele traz alguns outros detalhes na movimentação da vida dele, e a própria questão com a Sarita especificamente, para mim, suavizam demais o que o Marco Aurélio deveria ser para que o rumo da história tome o curso que teve em 88, que eu imagino que é algo que deveria ser feito, né? Mas, de uma forma geral, o Marco Aurélio teve momentos lá no início que eram os momentos do Marco Aurélio vilão. Ponto. Suavizou-se muito no decorrer do tempo. Acho isso um problema. E aí nós temos Odete Roitman. Eu acho que a Odete da Débora, de novo, é uma Odete com várias consciências e sem preconceitos que a Odete de Beatriz Segal tinha, né? Muito claramente isso. E eu acho que isso tira o peso dramatúrgico da personagem, da gente criar aquele asco, aquele ranço dela, que até hoje não veio com a Odete Roitman. Tem alguns pontos que eu acho que a Manuela acertou. Talvez tenha acertado. A gente vai ter que dar tempo ao tempo para entender. A situação do Leonardo, por exemplo, que na outra versão tinha de fato morrido, e nessa versão a gente já percebeu que a Odete esconde ele, ali eu acho que pega um pouco mais. Ali tem aquele ranço que a gente precisa sentir de Odete Roitman. Agora, a maneira com que ela fala sobre os filhos, ela fala sobre encaminhar os filhos. Na maneira torta dela, ela quer manipular tudo para encaminhar os filhos. Só que a gente não vê, o Afonso foi esvaziado em muitos pontos, a Heleninha foi esvaziada em muitos pontos, e a gente não vê essa complexidade da relação que existia entre Heleninha, Afonso e Odete em 88 agora. Então, em muitos momentos, tanto Afonso quanto Heleninha parecem filhos mimados que querem a atenção da mãe e que querem chamar a atenção a qualquer custo. E isso às vezes irrita o telespectador, né? Então, a Odete Roitman de Beatriz Segal, a essa altura, já tinha menosprezado a Heleninha ao máximo. Já tinha influenciado e manipulado o Afonso ao máximo também. Esses esvaziamentos, para mim, dos dois personagens fazem com que a gente sinta eles dois como chatos. Isso é um problema.
Isso é um problema. A Odete Roitman não era uma vilã que a gente amava odiar. A Odete Roitman não era uma Nazaré, não era uma Carminha, que eram engraçadas também. A Odete Roitman era o puro suco do elitismo, assim mesmo. Não é nem uma questão especificamente política, mas era aquela questão de ser tão rica que todo mundo deveria servir a ela simplesmente. Né? E tudo no Brasil era horrível, ela só queria estar no exterior e uma série de preconceitos que ela destilava em todos os capítulos. A gente questionava muito isso antes de Vale Tudo ir ao ar, se haveria de fato espaço para fazer a Odete Roitman ser a Odete Roitman, né? Mas eu acho que falta bastante coisa ainda para ser aquela Odete Roitman que se imagina para esse horário das 8. Então, o fato é, a Odete Roitman de Débora Bloch tem sido uma Odete Roitman carismática e que o público ama odiar em alguns momentos. Em outros, ele se conecta com ela no pensamento de determinadas questões. Né? Então eu acho que esse é um ponto que precisa muito ser observado pela Manuela Dias, pela direção de uma forma geral. A gente já sabe que a novela já está praticamente no fim nos roteiros, né? A Manuela já está quase terminando a novela. E aí tem coisas que dá para voltar e fazer algumas cenas e tal, mas tem outras que já estão prontas e já estão encaminhadas e não vai dar para descartar tanta coisa como o Boni fazia. Então é um preço que se paga pela adaptação, é um preço que se paga por se arriscar a fazer um remake da novela das novelas, né? E a audiência não tem respondido bem nesse sentido. Particularmente, talvez eu seja uma exceção, porque eu gosto da novela, mesmo assim, sigo acompanhando, mas enxergo esses problemas e porque muita gente acaba se afastando da novela por conta disso. Segue o legalzinho na programação da Rede Gessler.